Gravação, mas só falta aí. Tá, começou. Ah, vocês não viram ainda. Tá, a gente vai ficar aberto. Vai ficar aberto até dia 15, tá? O exercício. Dia 15 é o domingo agora. Quem não conseguir fazer, não entender e quiser tentar, mais uma vez a gente depois tentar abrir de novo. Por que eu pus até dia 15? Porque eu gostaria de comentar já esse exercício quando a gente for fazer o outro exercício, tá? Então eu queria que isso ficasse muito longo, porque a gente vai ter exercícios de sexta-feira, como vocês sabem, né? Sextas-feiras seriam aulas e vão ser esses exercícios, e eu tô querendo abrir sexta agora já o exercício, que é um exercício mais complexo, que é o exercício da leitura do texto do Kant. Então, eu gostaria de já poder comentar esse exercício, esse do Rousseau, para que vocês já tenham esse comentário para dar conta, para tentar levar para esse exercício do Kant. Então, o texto da Nicole, a gente está então naquele primeiro módulo ainda, terminando aquele primeiro módulo, que é um módulo metodológico. O texto da Nicole Lorat, que é esse texto aqui, que vem da tragédia de Atenas, e é o último capítulo, ele chama o elogio do anacronismo. Eu vou falar um pouquinho do livro, o livro A Tragédia de Atenas, do qual esse capítulo é uma espécie de pós-fácil metodológico, né? Ele é um texto final meu que vai comentar um pouco o livro. Esse livro da Nicole, ele tem como subtítulo A Política entre as Trevas e a Utopia. Ele vai tentar buscar na política grega, portanto, lendo os gregos e, portanto, fazendo uma leitura. Isso não é notadamente estrutural, é uma leitura muito rente ao texto, é uma leitura de historiadora, mas é uma leitura muito rente ao texto. Ela vai tentar entrar, então, nessa história da Grécia Antiga, tentando entender o que seria para a Grécia Antiga a construção política da cidade, da polis, e ela está pensando em Atenas como a cidade por excelência, mas ela pega exemplos de outras cidades, e dentro dessa construção das cidades e dessas ordens políticas, ela vai pensar uma questão política que os gregos não tomam como algo politicamente realmente relevante, então eles não dão um nome para isso exatamente, eles não dão um lugar, e essa é uma questão para ela, que é a noção da guerra civil, que é a stasis, né, em grego. Essa noção de guerra civil, então a gente já fala guerra civil, a gente já fala que é uma guerra. Ela é algo de muito estranho, porque na guerra civil você não tem dois núcleos organizados e dois modos de governo que entram em atrito, e entre esses dois modos de governo, como vocês vão ver, por exemplo, na Ilíada, o que é a Ilíada? A Ilíada é uma batalha entre duas ordens, os troianos e os gregos, ambos heróicos, e isso também é interessante na Ilíada, né? Você não tem um heroísmo de um lado só, tem o grande herói dos troianos, que é o Heitor, né? Tem o Aquiles. Você tem essas duas ordens estabelecidas que, por um elemento externo, que, enfim, não vem ao caso, que é a Helena, enfim, eles entram em guerra e há contratos entre um lado e outro, portanto, você devolve o cadáver, esses contratos que são contratos de guerra, e você tem, então, esse mecanismo da guerra. Só que são mecanismos que se estruturam por fora da cidade. O problema da estase, ou da guerra civil, é o problema em que a própria organização da cidade se dobra sobre ela mesma. E é essa questão que a Nicole vai tentar tratar durante os capítulos desse livro, né? Em vários capítulos desse livro, o como, então, uma cidade que tem uma determinada organização, uma determinada ordem, se vocês pensarem na República do Platão, que vocês vão ler depois, tá? Não vou adiantar aqui, mas vocês vão ler várias vezes a República de Platão, tá? Vocês vão ler em Antiga, vocês vão ler em Estética, vocês vão ler em Política, vocês vão ler a República de Platão a vida toda, né? Tem um filósofo aí, Whitehead, né, que é um filósofo meio antigo, já dos anos 40, que dizia que toda filosofia pode ser entendida como um rodapé ao texto de Platão, né? Depois o Quine vai dizer também, no texto que a gente vai ler mais para frente, que a gente está sempre nos emaranhados da barba de Platão, né? Como se a gente estivesse sempre preso nos textos de Platão, né? Então a gente tem que fazer a barba de Platão, é um pouco essa questão da filosofia estrutural. Mas então, não estou entrando aqui na República, mas o que é a República? É o ordenamento de uma cidade. Claro que é uma cidade ideal, mas é como se pensa também um ordenamento de uma cidade. E na República, como na cidade real, a cidade que não é a cidade real, que é a República, mas ela serve como lente para ver a cidade real, existem estamentos, e esses estamentos têm lugares. Você tem um lugar para o artesão, você tem um lugar para o lavrador, você tem um lugar para o guardião, você tem um lugar para o filósofo, você tem um lugar para aquele que cuida da organização da cidade, ou seja, para os governantes. Então, você tem os lugares.
O que a Stasi faz? O que a Guerra Civil faz? Ela muda esses lugares, ela mexe com esses lugares. Então, a figura da Guerra Civil, diz a Nicole, é muitas vezes nominada como uma espécie de intempérie, como uma espécie de cataclisma natural, porque é como se a própria natureza se invertesse. E aí ela fala, é próprio da Guerra Civil que o artesão use aquilo que é o instrumento de trabalho como arma, ou que o lavrador use a foice, enfim, não é foice, mas assim, ou use os instrumentos de lavrar a terra como armas. Então, o que você tem aí? Uma espécie de deslocamento das partes da cidade, né? E redundam na epanastase, né? Na epanastase é levante para ele, né? Então, exatamente essa intempérie, essa tempestade. Então, ela vai falar muito, tentar pensar muito essa questão, o como, então, essas trevas do político, isso que a ordem política deixa como uma espécie de margem que ela não quer tomar, ela não quer trabalhar, porque exatamente aí nessas margens, e aí se a gente quiser ir para o texto do Walter Benjamin, que chama sobre o poder como violência, né, ela vai falar exatamente isso. O poder, o direito, a instituição da cidade se dá exatamente a partir da condensação dessas forças do levante, da violência que você carreia para um determinado ponto. Então, um pouco pensar a guerra civil é exatamente pensar quando esse poder, na verdade, ele perde a sua forma. Então, ele perde o seu desenho de legislação. Então, você volta. Não, no texto do Elogio do Anacronismo, não. Mas ele é interno ao texto. O Elogio do Anacronismo, como eu falei para vocês, ele é, na verdade, o último texto desse livro. Eu vou até falar aqui um pouquinho, se vocês quiserem, eu falo dos nomes dos capítulos, ó. Crônica de uma expedição longínqua em terra conhecida, a Guerra Civil Grega entre duas épocas, a Guerra Civil Grega e a representação antropológica do mundo ao inverso, que é isso que eu acabei de falar, né? Tucídides e a sedição nas palavras, sedição que é também essa ideia de guerra civil, Crátilo e a aprovação da Estácio, a cidade grega pensa o 1 e o 2, Solon na arena. Então é sempre essa ideia de pensar momentos, então, da construção da política grega, em que a gente teria essa dissensão interna à cidade. Tá? Então, isso está no livro como um todo, que eu indico para vocês, é um livro bem legal, ela escreve muito bem. Tá? Estou trazendo isso porque isso depois vai aparecer no Elogio do Anacronismo. Então, o que ela mostra, o que ela tenta pensar é exatamente como se constrói, vamos dizer assim, a partir dos elementos gregos, a partir do pensamento grego, essa ordem política e o que fica nas bordas dessa ordem política. É muito interessante, por exemplo, quando ela fala do mundo às avessas, né? O mundo às avessas, que é um tema depois que vai aparecer na Idade Média, é exatamente essa inversão natural, né, daquilo que seria a construção de uma cidade, quando, por exemplo, aqueles que não devem pegar em armas, pegam em armas. Quando as armas, ao invés de estarem nas mãos do poder constituído, né, elas estão nas mãos, elas passam às mãos daquele que deveria ser o artesão, ou as mulheres, por exemplo. A mulher armada é uma figura muito limítrofe, né? A Nicole é feminista, tá? Então posso falar isso. Mas ela é uma figura muito limítrofe. Quando a mulher, ela toma a frente, porque é exatamente uma figura que está tomando a inversão, mostrando uma inversão natural, entre aspas. Esse natural super entre aspas, porque é exatamente o que a Nicole está dizendo, que você conserva isso como uma espécie de ordem do natural, exatamente porque você não primatiza de onde vem a constituição normativa desse poder. Então, ela vai trabalhar essas questões durante o livro, então o livro trabalha sobre essa questão, e trabalha do ponto de vista do historiador. Então, ela não é uma filósofa, embora, é claro, eu não quero fazer essa distinção muito radical, né? Eu estou falando que existe um método genealógico, genético de ler os textos, como diz o Goldschmidt, que é mais próprio da história, que coloca na cronologia, então existe um tempo cronológico e existe um tempo lógico, porque são modos diversos de ler o texto. E óbvio que esse texto da Nicole é um texto cronológico, ela vai pensar as questões voltadas para o tempo, mas ela também faz uma leitura muito atenta de cada um dos textos que ela está tomando. E aí, no final do livro, e por isso o texto que vocês estão lendo, inclusive, não vem desse livro, né? Porque foi o que a gente achou, o Yuri que achou, ele é um capítulo de um outro livro, que é o Elogio do Anacronismo. Ela vai, então, tentar falar exatamente do ponto de vista metodológico
de como ela tratou o livro todo. Então, é como se ela tivesse escrito um livro, e aí no elogio do anacronismo ela vai meio que fazer as contas com a metodologia que ela utilizou, e isso é muito interessante para nós do ponto de vista metodológico, é por isso que eu peguei esse capítulo. Eu só quis falar um pouquinho dessa questão grega, para vocês terem um pouco já o sabor do que vocês vão estudar depois em filosofia antiga, né? Então, no elogio do anacronismo, ela começa, Nicole, falando que o anacronismo é o grande perigo do historiador e do filósofo também. É aquilo que você pode dizer que o Goldschmidt diz, fazer perguntas que o autor não poderia ter feito e que o texto também não faz, porque são externas à própria lógica do texto e à temporalidade do autor. Elas são, antes de tudo, para o Goldschmidt, externas ao texto, né? Elas não são, estão colocadas no texto. O texto não se põe essas perguntas, e às vezes porque o próprio autor não poderia se pôr essas questões. Então a Nicole fala, eu não vou conseguir citar as mesmas páginas que vocês têm, tá? Mas é logo no começo do texto, ela fala assim: o anacronismo é o fantasma que assombra o historiador, o pecado capital contra o método, cujo nome basta para constituir uma acusação infame, acusação, afinal, de não ser historiador, pois se manipulam o tempo e as épocas de modo errado. O historiador, de modo geral, também evita cuidadosamente importar conceitos que sua época de referência, a Grécia, a Antiguidade ou a Idade Média, não teria conhecido, e mais ainda fazer comparações, por princípio indevidas, entre duas conjunturas que os séculos separam. Mas dessa forma ele se arrisca inevitavelmente a ficar paralisado, proibido de ousar, ao contrário do antropólogo que em condições análogas recorre sem constrangimento à prática da analogia. Então você fazer uma analogia de um tempo com outro é um pecado historiográfico, enfim, é um pecado para o historiador. E quando vocês forem trabalhar na dimensão da história da filosofia, também vale para nós, tá? A gente não faz perguntas que são conceitos nossos, aplicados aos textos desses autores, porque é, afinal, um erro metodológico, e é como se você dissesse, então, que você não é um especialista. A Nicole fala em determinado momento, é como se você estivesse se colocando no lugar de um jornalista, ou de alguém que faz ficção, porque você junta tudo com tudo. Óbvio que você pode produzir até uma coisa muito interessante, mas você não produz história, você não produz conceito, você não produz método historiográfico ou filosófico. Ela vai dizer que essa questão do anacronismo é um perigo que vai estar no nosso horizonte. E vocês vão ouvir isso muitas vezes, tá? Na vida de vocês, acadêmica, metodologicamente, alguém vai dizer para vocês, isso que você está dizendo é anacrônico. E isso realmente é um pecado, quando alguém diz que você cometeu um anacronismo, ou seja, cometeu uma falha metodológica gravíssima, principalmente para quem está trabalhando com história. Então, isso é pouco que a Nicole se põe. E aí ela diz assim, se você faz esse tipo de construção, podem dizer que você está fazendo política, tá? Sim? Quando você compara dois contextos completamente diferentes. Né? Você pega um contexto da Grécia Antiga e vai comparar com o contexto atual. Então, você pode estar fazendo política, você está fazendo retórica. Ou, pior, diz ela, fazendo jornalismo. Tá? Nada contra os jornalistas, mas você sabe que os historiadores não são grandes amigos dos jornalistas. Como, por exemplo, você perguntar por proletários e capitalistas na Grécia Antiga. Né? Você pode estar fazendo política com isso, mas você não está fazendo ciência histórica ou ciência filosófica. Tá? Não existe proletário. A palavra proletário, né, no original, significa aqueles que só servem para ter prole, né? Não tem nenhuma distinção social, eles simplesmente servem para se reproduzir. Depois a gente transformou em proletário aquele que trabalha. Então, isso seria um anacronismo muito grande, que foi cometido inúmeras vezes depois a gente pode comentar isso, por uma metodologia marxista, né? Enfim, e ela não estou dizendo que ela não é, mas foi cometido várias vezes. E é por isso que ela vai falar aqui, que ela vai então citar a origem, ela vai fazer um pouco as contas com o seu histórico, vamos dizer assim, de formação. Acho que vocês leram, vocês viram que ela fala muito do Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant, ele é uma figura importantíssima para a história da Grécia Antiga e para todo mundo que estuda a Grécia Antiga, muito embora eu acho, tá? Essa é a minha opinião, que a cadeira de história de filosofia antiga aqui do nosso departamento, ela não tem tanto um viés francês.
embora vocês vão ler também franceses e tal. E, aliás, tem um professor da história que chama José Otávio, e ele é da história, mas, enfim, essas distinções, elas são um pouco formais também. Ele estuda o Vernon, ele é uma figura muito interessante, inclusive ele fez uma entrevista com o Vernon antes do Vernon morrer. O Vernon morreu nos anos 2000, 2009, acho uma coisa assim. E a Nicole já havia morrido. Então a Nicole vai falar de que ela foi aluna do Vernon. E o que o Vernon faz? O Vernon, ele, exatamente por uma posição política, ele separa os estudos da Grécia Antiga dos estudos da modernidade. Ele faz um corte. O que ele faz? Ele faz com que os gregos não sejam mais a nossa herança, não sejam mais o nosso passado longínquo, que os gregos não sejam mais a origem da Europa. Isso é muito importante, politicamente muito radical, porque a gente está no final, depois da Segunda Guerra, vocês sabem todos os movimentos de usos que se teve desse cabedal greco-romano como sendo o cabedal do Ocidente, e o Ocidente como instalado nessa ordem greco-romana. E mais, o Vernon queria romper com uma tradição, principalmente uma tradição metafísica, filosófica, do homem eterno. Existe um único homem, uma essência do homem, e o homem na Grécia, e o homem na modernidade, e o homem no século XXI são o mesmo. A mulher é a mesma, o homem é o mesmo. Portanto, existe uma sorte de continuidade desse homem eterno, dessa metafísica do humano, que perpassa todas as épocas. Portanto, falar homem aqui ou falar homem na Grécia, eu estaria falando da mesma coisa. O Vernon vai fazer essa contraposição exatamente porque ele é um homem político. Ele é do Partido Comunista, tal, e ele quer exatamente fazer esse corte. Ele quer mostrar que os gregos são outros em relação à modernidade e, portanto, nós modernos devemos pensar as nossas questões políticas, racionais e filosóficas de outra forma. E ele vai fazer, então, esse corte radical do que a gente vai chamar depois de antropologia da Grécia Antiga. O que ele vai fazer? Ele vai tratar a Grécia como um antropólogo trata uma outra cultura. Os gregos são outros em relação a nós. E aí eu cito aqui a Nicole, ela vai dizer, admitamos primeiramente que nas décadas de 1950 e 1960 é preciso lutar como marxista, como Vernon, contra o humanismo do homem eterno que graçava nas épocas dos estudos clássicos. Porque se o homem é sempre o mesmo, portanto o comércio é sempre o mesmo, e nós estamos muito mais numa dimensão de um problema metafísico da substância do homem do que num problema político. Então ele quer fazer exatamente esse corte e mostrar que não existe, por Vernon, essa natureza humana única. Depois ele vai dizer, por conseguinte, já que não existe um homem eterno, a psicologia humana, ou melhor, o homem interior, depende estritamente do seu tempo. Então, o homem grego é um, o homem moderno é outro. E mais, essa Grécia Antiga, depois de Vernon, vai ser um outro, diz a Nicole, até aquilo que vai se chamar posteriormente ao Vernon de antropologia da Grécia Antiga. Vou pegar um exemplo aqui para vocês do Vernon. Tá, assim, se vocês quiserem falar, gente, porque vocês querem falar? Oi. Tem alguém aí? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Então, posso pegar um exemplo? Vocês estão aí? Já tem 30 pessoas, né? Então, vou pegar o exemplo, hein? O meu exemplo do Vernon, e eu acho que é um exemplo que todo mundo vai curtir, porque depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Não vou pegar os exemplos que ela dá. Ela dá o exemplo do amor, da cólera. Ela vai falar por que depois de Vernon, e vocês vão ver isso vai acontecer realmente, não se fala mais em metade, meio, mas se fala em maison. Não se fala mais em persuasão, se fala em peitó. Mas uma vez eu fui jogar peitó, porque ela é uma deusa, né? E eu queria ver a representação da peitó. E eu joguei na internet. Não joguem, tá, gente? Porque vocês vão descobrir. Também Apolo eu joguei. Meu Deus do céu. O mundo da pornografia apareceu para mim. Mas, enfim, Apolo, peitó. Mas peitó, né? O nome da deusa é a deusa persuasão. Ela é uma divindade, tá? A deusa persuasão. Então, por que você não diz persuasão? Você diz peitó. Por que você não diz verdade? Você diz aletheia ou alétheia. Por que você não diz mais verdade? Isso tudo depois a gente vai ver por quê. E no historiador da Grécia Antiga trabalha exatamente assim. Não é só um rebuscamento, ai que frescura, o cara quer falar outra língua. É exatamente porque peitó não é persuasão. Porque não existe essa tradução completa de uma língua para outra.
Por que que não existe? Porque essas culturas são rompidas, elas são muito distantes umas das outras. Eu posso traduzir verdade do português para o inglês porque nós somos a mesma cultura. Agora, não posso traduzir verdade para a Grécia Antiga. A Letéia não é verdade. Não é verdade tal como nós pensamos. Então, eu vou pegar aqui um exemplo só, que é do Vernon. O Vernon, por exemplo, tem um texto da antropologia da Grécia Antiga. Aliás, eu indico todos os textos do Vernon, são todos muito bonitos. Ele tem um livro que chama Metis. Metis também é uma palavra grega muito interessante. Eu estou lendo aqui. Metis, as astúcias da inteligência. Metis é aquilo que a gente pode traduzir por astúcia. Metis é uma coisa muito legal, porque não é inteligência, é uma espécie de esperteza. E o grande herói da Metis é Homero, né? É Homero, é Ulisses. Ulisses é um herói, ele não é um homem bom, um herói da pátria. Ele é um cara esperto, né? Ele tem metes, né? Então, existem alguns heróis que são aquilometes também. Eles são de curvo tramar, eles sabem tramar. Enfim, então, ele vai fazer todo um livro sobre a noção de metes, por exemplo, que é uma noção grega, que a gente pode traduzir por astúcia, mas é uma tradução aproximada. E ele vai falar dos mitos gregos. E um dos mitos que ele pega para tratar é o mito de Édipo. E nós, ocidentais, entendemos o mito de Édipo lido por Freud. E nós entendemos a Antígona lida pelo Eric, eu ia falar, pelo Hegel, né? Enfim, pelo Eric também, porque ele está trabalhando com a Antígona. Não é que está errado, é simplesmente que a nossa Antígona hegeliana, que a gente vai tratar depois, não é a Antígona grega. A ressonância que a Antígona tinha na Grécia e que ela tem agora é outra. E o Édipo, por exemplo, do Vernon, o Édipo grego, vai dizer o Vernon, ele não está na tópica de que é um complexo subjetivo do homem que precisa fazer as contas com a sua mãe, etc. Não. Toda a tópica do Édipo para um grego, segundo Vernon, e aí ele vai para as palavras gregas que constroem o mito de Édipo, estão relacionadas ao caminho, ao caminhar. Tanto que Édipo, ou Édipo, significa pé inchado. E Lion é da dinastia da coxa, dos labidácidas, né, da coxa. Coxo também é aquele que é desviado, né? Enfim, ele se desvia do caminho. Então, toda a perspectiva grega da leitura do Édipo tinha a ver com essa ideia de um caminho da vida, do caminho correto da vida. E o que o Édipo faz é viver uma vida em círculos, uma vida coxa. Né? Por quê? Ele é marido da sua mãe, ele é irmão dos seus filhos, ou seja, ele baralha o caminho da vida humana. Daí o porquê a esfinge pergunta para o Édipo o que é que anda primeiro em 4 patas, depois em 2 patas e depois em 3, que é o homem, exatamente esse caminho que o Édipo baralha. Esse Édipo é um Édipo lido pelo Vernon a partir das tópicas gregas e não da leitura freudiana. Muito embora a leitura freudiana não seja errada, não seja melhor nem pior, ela é outra. Só que ela pressupõe, num certo sentido, que existe uma continuidade. E o que o Vernon vai dizer, não existe uma continuidade, você se aproveitou. Tudo bem, é a nossa herança, mas essa herança ela não é contínua. E no final do livro do Vernon, que chama A Origem do Pensamento Grego, que é um livrinho fininho, importantíssimo, ele diz, os gregos, isso é radical, hein, não descobriram a racionalidade, eles inventaram uma. Então a racionalidade dos gregos não foi uma descoberta, eles não descobriram a filosofia, eles inventaram uma racionalidade, nós inventamos outra. Então, a nossa racionalidade e a grega não são a mesma. Por quê? Porque a racionalidade grega nasceu do território grego, da polis grega, e a nossa nasce de um outro território. Quando o Renan faz isso, ele faz isso por uma questão radical. Nós não podemos, portanto, nos aproveitar de elementos gregos para entender a política radical do século XX e a racionalidade instrumental do século XX. Não culpe os gregos, é um pouco isso. Não culpe e também não busque essa herança. E isso é muito radical, vocês vão ver, tá? Porque aqui o Vernon é um homem do século XX, tá? Ele é nosso contemporâneo, ele morreu, eu já estava praticamente aqui em Brasília, não estava na UNB ainda, mas já, então ele é meu contemporâneo, tá? Enfim, o José Otávio fez uma entrevista com ele, aliás, a entrevista é bem bonita, tá naquele livro Mimes e Contemporaneidade, que é do Costa Lima, e eu perdi, sei lá onde eu enfiei. Vou precisar comprar outro. E ele fez essa entrevista com o Vernon, então o Vernon é um homem nosso contemporâneo, tá? Nosso contemporâneo. E a gente vai ler depois Nietzsche, Hegel, o próprio Kant, que vão procurar nos gregos essa herança filosófica, como se a filosofia fosse, na verdade, a mesma na Grécia e na Alemanha, com uma espécie de caminhar
Isso vocês vão ver como uma constante. E isso é importante também, essa desconstrução é muito importante para pensar outros modos de pensamento que não são os gregos, ou os gregos como gregos, ou os gregos não como europeus, e todas essas questões que a gente está vendo agora como super importantes para pensar outras formas. Não outras formas de episteme, porque eu acho péssimo quando se fala isso, porque episteme é uma palavra grega, né? E episteme é para falar da Grécia, tá? Então, outras formas de conhecimento, outras formas de formação de mundo, de visão de mundo, para não falar metafísica, porque novamente a gente empresta uma palavra grega, né? É, enfim, é um pouco essa questão que a Nicole vai colocar. Então, de onde vem também a relação dela, né, com essa esse distanciamento da Grécia Antiga, que ela, sendo historiadora da Grécia Antiga, ela vai levar isso radicalmente ao pé da letra. Mas aqui ela vai dizer assim, então agora aqui eu vou matar o meu pai, eu vou matar o Vernan, eu vou fazer um procedimento anti-Vernan, eu vou voltar atrás, eu vou exatamente perguntar se a gente não deve agora, sim, voltar a fazer perguntas anacrônicas para o passado. E de que modo? Ela diz que ela sugere que a gente use uma espécie de jogo do anacronismo controlado. A gente sabe que a gente está produzindo um anacronismo, a gente sabe que não existe um homem eterno, a gente sabe que as analogias antropológicas são só analogias e elas funcionam ao modo da antropologia, ou seja, para comparar culturas que são diversas, então elas não servem como uma sorte de continuidade de uma coisa a outra. E aí ela vai falar, mas eu vou propor aqui um exercício de anacronismo. Ela está coroando, na verdade, o livro dela que fez esse exercício, né? Então, quer dizer, ela falou da estase grega, ela falou da guerra civil, da sedição, mas ela está falando do quê? Ela está falando só da Grécia Antiga? Então, aqui nesse pós-fácil, né, nesse último capítulo, ela traz esse elemento metodológico para todo o livro dela. E aí ela vai pegar um único termo, um termo grego, democracia. Né? E aí ela vai trabalhar essa questão da democracia a partir do que seria para os gregos e para nós. A gente sabe, vocês vão ouvir várias vezes isso, que para os gregos, democracia não é o melhor dos governos. Né? Democracia é um governo, é o governo que deu, é decaída, depois da sedição, é depois da guerra civil, né? Depois que você teve um rompimento das partes e você precisa reencontrar algum modo de conciliação. Então, ela é uma espécie de conciliação. O que deu para fazer? E aí ela vai ler nos documentos gregos, o como eles liam a democracia. E num dos documentos gregos, isso que é interessante, que a gente lê, a gente tem que ler o que está no texto, porque a gente indo com o nosso condicionamento, porque hoje em dia a gente usa a palavra democracia como uma espécie de se eu disser que eu sou antidemocrática, todo mundo cai de pau, né? Embora muitas coisas antidemocráticas aconteçam em nome da democracia. A pessoa fala que é democrata, mas isso é democracia. Ponto, não é assim? É como se a gente estivesse dentro de um pacto. E aí você vai ler o que os gregos diziam sobre a democracia. Ele diz que a democracia ela é o governo dos maus, dos piores, porque ela é o governo dos demói. Né? E ela diz assim, há pessoas que se surpreendem, ela lê no documento, que os atenienses sempre favoreçam mais os maus, os pobres e os homens do povo do que os bons. É justamente nisso que aparece sua aptidão em manter o poder do povo. Então, eles mantêm o poder do povo por uma espécie de aptidão, tá? Que é esse controle, mas que choca muito as outras visões, porque ao invés de ser o governo dos bons, é o governo dos maus, é o governo do comum, é o governo não do aristói, ou melhor, ou do oligarca, ou do monarca, mas sim do, do comum, né? Do demói, do comum, do homem comum. E aí ela vai falar assim, então, que essa mudança, né? Enfim, vai ocorrer uma mudança interna no termo democracia, evidentemente, durante o tempo, só que a gente tem que sempre ler nesse termo o que ele tem de mais de diferença de nós, da nossa democracia, do que o que nós temos de comunhão com esse termo. E aí ela vai dizer assim, sim, mas se a gente nunca puder perguntar para a democracia ateniense algo que faz parte da nossa política, eu fico paralisada, eu perco uma dimensão filosófica dessa história. E aí ela vai encontrar na própria formação da palavra grega, ou seja, naquilo que o Vernan mais aponta como o modo de leitura da Grécia,
que é o modo de leitura dos gregos como gregos, né? Da língua grega como uma língua outra que não a nossa. E aí ela vai para a palavra democracia. E eu vou ler aqui. Ora, o que acontece e nada resolve é que a preocupação chega ao auge no enunciado da palavra democracia, que é também democrata, que um democrata ateniense que a emprega. Como se o demos não assumisse ter obtido a vitória e ocupar o poder, pois ao mesmo tempo lhe seria necessário reconhecer que não é a totalidade. É preciso, pois, concordar com a análise proposta por alguns linguistas que, em razão da formação da palavra anormal em um vocabulário político grego, né? Por exemplo, todos os vocabulários políticos gregos trazem a terminação, ou quase todos, tá? Arqué. Arqué é fundamento. Vocês já viram que aqui no departamento a gente tem um grupo de pesquisa que chama Arcai, que se escreve Archai, né? Arcai, porque o CH tem esse som na transliteração do grego. Arcai é arqué. Arqué é aquilo que é o fundamento, a fundamentação. A arqué de um Deus é aquilo que ele domina. É a parte que está sob o seu poder. Por exemplo, Afrodite domina, vamos dizer assim, ela conduz, num certo sentido, a potência da flora, né? Então, ela conduz a produtividade da flora, dos animais, dos homens, enfim, por isso ela é a deusa do amor, né? Mas ela é deusa nesse sentido dos afrodísia. Portanto, ela tem essa arqué. Então, arqué é uma palavra muito forte. E quando você fala de monarqué ou oligarqué, significa que a arqué, ou seja, o todo do poder, está sob uma única totalidade, que é o monarca ou o oligarca. Agora, kratos, de democracia, é embate. Então, democratos é sempre tensão. É como se o desenho da guerra civil continuasse sempre ali. Então, democratos é sempre parte, é sempre o governo de uma partilha, que nunca se torna totalidade, novamente. E mais, ela vai dizer depois, trazendo essa questão da democracia ateniense para próximo do problema francês do pós-guerra. A França, vocês sabem, colaborou, foi colaboracionista numa certa parte. Como que a gente refaz, portanto, a arqué, ou seja, a totalidade, dessa França cindida? E ela fala, aí a gente pode recuperar exatamente a tensão interna da palavra democracia, democrácia, que aí você pode fazer essa palavra, ressoar essa palavra no aqui e agora, fazendo para essa palavra uma pergunta ou um eco anacrônico. Então, ela recupera a palavra grega, e no sentido grego da palavra, para tentar entender se a nossa democracia ela não tem também um pouco esse desenho, que é o ser sempre uma ideia de uma totalidade em tensão, tensionada, e nunca novamente reconduzida a uma totalidade completa, uma arqué completa. Então, é um pouco essa questão que ela faz do texto dela, né, nesse texto, que a gente vai tentar recuperar como método. É claro que o texto dela é muito bonito e ela faz essa questão em relação à política grega, e a gente não vai trabalhar com a política grega, eu só estava querendo mostrar para vocês como ela trabalha essa noção no livro dela, como, portanto, o livro que ela constrói sobre Atenas não é apenas um livro sobre Atenas, né? Diga, Valdecírio. Não, ela trata, além dessa questão do colaboracionismo, né, de Vick, ela também descarta uma certa propensão de pensadores mais à esquerda de identificar a democracia direta ateniense como uma democracia, ou democracia radical, como a ditadura do proletariado, né? Sim, Ela diz que havia uma certa forçação de barra para que houvesse essa leitura, vamos assim dizer. E aí eu acho bastante interessante assim, que eu tentei ir até o final, que ela fala que esse oligarca, né, é o que talvez mais conheça a democracia, né? Tem até o nome dele, Critias, né? Ateniense Critias, porque ele era um adversário da democracia. Então ele queria entender os propósitos e como ele
comporia para sobreviver, inclusive. Acho que é para a própria sobrevivência. E aí é muito interessante, porque se a gente pensar nos processos todos de redemocratização, vamos assim chamar, está relacionado a algum tipo de anistia, que é uma coisa que nos perturba, né? Permanentemente, né? Digamos que a gente não sai desse tensionamento que você até em episódios mais recentes, né? Isso que eu achei bastante interessante, essa questão da democracia como uma espécie assim, olha, temos que conviver com os diferentes, né? Isso. Ali não era capitalista, não era um capitalismo, mas tinha o artesão e tinha o filósofo, né? Tinha já os diferentes papéis sociais, né? Então, por isso que eu... E ela fala também dessa coisa da importância das repetições, né? Quer dizer, não é como é que é o passado, ler o passado pelo presente, mas o presente pela... Ela tem uma frase assim também. Sim, ela fala. Aqui no finalzinho, né? Exatamente, Gilmar. Então, eu achei bastante interessante essa questão da anistia quase como uma questão necessária à própria democracia, né? O que incomoda um pouco, né, a gente. Então, ela fala um pouco dessa questão da anistia também, mas que ela não pode vir, na verdade, né? Isso que você falou bem, assim. A primeira questão que você coloca, exatamente, você encontrar na democracia grega a estrutura do domínio da democracia ou do poder do proletariado. É exatamente o que Vernon vai dizer que não vamos fazer a mesma linhagem, né? Que é tomar, então, essa estrutura como se ela fosse um constante. Não. Mas aí você também falou uma coisa bem interessante dessa questão da anistia, porque exatamente a anistia, ela diz que, e a democracia carrega isso, que a anistia ela deve vir sempre daqueles que foram, das vítimas, daqueles que foram, daqueles que sofreram, e não uma anistia que é imposta para você reconstruir essa totalidade. Por isso essa ideia do Kratos, né, enfim, dessa tensão, ela é interessante, porque o que se faz muito, a gente, enfim, puxando um pouco, fazendo outro anacronismo, fala assim, a gente tem que reconstruir o país, e a gente tem que reconstruir, então, tá, mas, então, a gente tem que esquecer algumas coisas. Não, quem tem que dizer que vai esquecer é aquele que foi a vítima, né, assim, você não pode pedir simplesmente, então esqueçamos, né? Então, um pouco essa ideia que ela coloca nesse ponto. E ela afirma que haveria uma maior propensão, no caso dos povos, né, que sofreram, mas que venceram a aceitar essa repactuação, do que os próprios oligarcas, né? Quer dizer, como, para traduzir em outras palavras, talvez inadequadas, é como se o povo fosse mais benevolente na aceitação desse negócio do que propriamente a elite, né? Exatamente. Enfim, ainda que ele tenha vencido, digamos, já a guerra civil, a questão do Ainda que ele poder. tenha vencido, ele não se torna, ele não quer Impor. assumir o arqué, né? Então, é por isso que ele se conserva nesse domínio do Kratos, né? Da tensão, né? Que sempre foi vista como algo, que é vista também como algo ruim, né? No termo. É isso realmente o movimento do texto, exatamente ela aponta depois para questões que são políticas, fazendo o mesmo movimento do Vernon, mas contrariando um pouco essa questão do Vernon. Ela fala da história das repetições, né? Repetições sempre controladas, né? Claro que a gente pode ver o que aconteceu, não espelhando uma coisa na outra, mas o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu na França, o que acontece no Brasil, ou seja, é um pouco que perguntas você pode fazer anacrônicas que você pode fazer ao passado, deslocando esse passado com um cuidado, num certo sentido, né? Sem fazer aquilo exatamente que ela está criticando, que é a ideia de fazer a direita, a esquerda, enfim, essa linhagem, vamos dizer assim, contínua de uma espécie de homem eterno, ou sociedade eterna, como se as coisas fossem simplesmente o mesmo, né? Então, a democracia grega é a mesma que nós veríamos na ditadura do proletariado, enfim. O próprio Vernon vai dizer que não. Não, a gente tem que pensar a especificidade do nosso tempo. Que é a questão do marxista radical, né? Você vai pensar
a especificidade de um modo de produção. Você não vai ficar espelhando em outros modos de produção históricos, tal, nesse sentido de achar que os modos de produção ou o comércio é sempre o comércio. Não, eles são modos historicamente constituídos e daí é que você vai tirar exatamente a potência dessa sociedade que é construída segundo esse modo de produção, esse modo da polis, né, que é o que o Renan vai falar da polis grega. E ela faz esse movimento exatamente contrariando um pouco o Renan, mas ainda na dimensão do Renan, em um certo sentido. Então, esse texto, na verdade, eu coloquei um pouco para essa questão que a gente vai tentar ler agora. Aí agora eu ia entrar no texto do Kant já, que é o nosso texto, que é o do primeiro tópico do curso, agora saindo desse tópico mais metodológico introdutório, que seria o tópico sobre a própria história da filosofia, a própria filosofia como um tema filosófico. Como a história se torna um problema filosófico. É claro que a história sempre existiu para a filosofia, talvez como ela se torna um elemento central da própria filosofia. Como depois o Habermas vai dizer, né, assim, a partir de Hegel, a história ela entra na filosofia, e é por isso que a gente chama da filosofia da modernidade, porque a filosofia da modernidade é a filosofia do aqui e agora, é a filosofia do seu próprio tempo. Então, como essa questão se constrói para nós, né? E eu peguei, para ler estruturalmente, então, tem o Habermas tem uma leitura hegeliana, assim, num certo sentido, né? Dessa escola, né? Dessa tradição. Da tradição do que a gente chama de teoria crítica, né? Do Adorno, do Benjamin, que são leitores, mas leitores críticos, tá? Não dá para dizer que são hegelianos, mas é muito importante entender Hegel para entender, inclusive, o movimento metodológico estrutural desses autores, né? Habermas, Adorno, Benjamin. Se você não entende a estrutura da dialética, não que é a dialética, tese, antítese, não é isso, mas a própria estrutura interna de um texto construído dialeticamente, é muito difícil entender também o movimento desses textos. Então, Habermas vai nesse sentido, né, de um autor ligado à teoria crítica, ligado, portanto, aos problemas hegelianos, e, claro, crítico em alguns níveis, né? Assim, não vou dizer que não é crítico, claro. E a gente então vai começar, eu escolhi um texto específico para fazer uma leitura estrutural. Em que sentido essa leitura é estrutural? Eu vou tentar ler, então, como esse texto do Kant explicita a sua verdade, sem necessariamente relacionar esse texto ao seu tempo. O que é radical no sentido do texto que eu escolhi, e também eu escolhi porque são textos que falam da história, porque ele é um texto político, né? Então são os textos que voltam-se à filosofia da praxis. Então eles têm um pé, vamos dizer assim, no seu tempo histórico, sim, mas a gente vai tentar ler estruturalmente o que esse texto fala. Esse texto é de 1784, e a questão central, então, do texto, no começo, é se a gente pode pensar, se é possível pensar, de um ponto de vista filosófico, a história. A gente sabe, a história universal, a gente sabe que a história, ela é da ordem do contingente. Isso, enfim, está em vários autores, o Aristóteles vai dizer isso, né? A história, ela não tem uma lógica, é aquilo que aconteceu e poderia ter acontecido de outro modo, então ela não tem uma necessidade interna forte. Então a história é aquilo que é o jogo do contingente, é o jogo do acaso, ou do azar, né? Muito bonito isso, né? Que acaso e azar são a mesma palavra em algumas línguas, né? Então, esse é o jogo do azar, né? Então, o que a gente vai perguntar? Se há, portanto, uma forma de se ler a história filosoficamente, isso quer dizer, se há uma maneira de ler a história como ela tendo algum tipo de relação forte, de regra geral, e, portanto, não é apenas uma narrativa daquilo que foi e poderia não ter sido, ou um encaixe das coisas tal como elas foram, se existe, portanto, uma linha geral, ou, para usar as palavras de Kant, um curso regular na história. Se há, portanto, algo na história universal que pode ser lido logicamente, necessariamente, nessa história. E aí ele vai dizer: a história que se ocupa da narrativa dessas manifestações, por mais profundamente oculta que possam estar as suas causas, permite, todavia, esperar que, com observações e suas linhas gerais, ela possa descobrir aí um curso regular. Essa história do Kant
Então, essa daqui ela é anterior a isso, né? Na verdade, ela é teleológica, é esse pouco aquilo que a gente vai ver, né? Que ele vai tentar descobrir um curso regular, e dessa forma, o que se mostra confuso e irregular nos sujeitos individuais poderá ser reconhecido no conjunto da espécie, ele diz, como um desenvolvimento continuamente progressivo, embora lento das disposições originais. Então, qual é a pergunta do Kant? A história tem um curso lógico, um curso regular? Ela tem uma regra? Existe uma regra nessa história? E depois a gente vai falar um pouco da relação do Kant com ou essa outra leitura pós-hegeliana, que é a leitura do Marx, enfim, que vai exatamente criticar o que você pode entender como idealista nessa história, né? Enfim. Ou seja, há uma história do ponto de vista, ele vai fazer então essa distinção, há uma história do ponto de vista individual, o indivíduo aqui agora, o indivíduo que se pensa no seu tempo histórico, mas há também uma perspectiva que ele está tentando ler em grande angular, que é uma perspectiva cosmopolita, que ele chama a perspectiva como conjunto da espécie. Em um caso, o caso individual, o caso nosso, antropológico, do homem no seu tempo de vida, antropológico no sentido do século XVIII, do século de Kant, que é o homem no seu tempo de vida, o homem como sujeito individual, como indivíduo, nesse caso, evidentemente, eu só vejo irregularidade. Eu estou afundado, vamos dizer assim, numa espécie de opacidade irregular da história. Eu estou vendo as coisas acontecerem e as coisas vão rolando em torno de mim. Eu não tenho muito uma dimensão do que está acontecendo no geral. É um pouco uma distinção que o Kant vai fazer entre uma espécie de razão privada, que é a razão do homem individual, e uma razão da espécie, que é uma ideia do homem público, ou do homem como espécie humana, ou o indivíduo e a humanidade. Então, ele vai fazer essas distinções. Parênteses, tá? E parênteses não estrutural, depois eu vou colocar lá para vocês no aprender esse texto, já que a gente está falando do Rousseau, isso evidentemente tem a ver, o Kant está junto com as leituras da história que estão sendo feitas no iluminismo. A noção de progresso é uma noção iluminista, né? Então, de que há algum tipo de relação gradativa na linha da história, portanto, a história ela vai para algum telos, ela vai para algum lugar, ela não é simplesmente circular, ou simplesmente um aglomerado de fatos que um não quer dizer nada com o outro. Então, existe sim uma linhagem que vai para algum lugar. No caso do Rousseau, como vocês estão lendo aí no texto, essa linhagem, ela é da ordem da desnaturação. Então, é como se o homem nascesse naturalmente perfeito e fosse decaindo na sua imperfeição, na sua desnaturação. Então, ele vai se desnaturando. E, portanto, também, no que vocês estão lendo aí no texto, a constituição das artes, tal, eles simplesmente fazem parte dessa desnaturação, que é uma espécie de história que vai para o pior, a história de Rousseau. Mas pode ser contida, né? Você pode controlar essa desnaturação. Por outro lado, a gente tem o Voltaire também na época, que pensa ao contrário, ele pensa a história como ciclos de crescimento econômico, humano. Então ele pensa a história como uma espécie de ascensão constante, que também pode ser desviada, tá? Enfim, ela não está dada, mas ele pensa como um acúmulo, geralmente de séculos, e principalmente de séculos brilhantes que vão se sobrepondo. Um século pode ser mais brilhante que o seguinte, sim, mas ele lega para esse século seguinte, vamos dizer assim, vários elementos. Então ele pensa uma história, grosso modo, em Voltaire, que vai para o melhor. Então você tem uma história que vai para o pior, uma história que vai para o melhor. Nos dois casos, entretanto, esse pensamento da história que está colocado no horizonte do iluminismo é de uma história que tem algum vetor. Ela tem uma razão de ser, uma razão interna, né? E ela pode ser contida, sim, pode ser contida, ela é humana nesse sentido. E eu acho que essa questão também é muito importante para o Kant. Não significa que está tudo dado, que eu sento e espero a história se desdobrar na minha frente. Não, ela é ação humana. Tanto que o Rousseau vai dizer, né, quando ele foi chamado para escrever a Constituição da Polônia, ele escreve a Constituição da Polônia, e aí ele diz, mas a Constituição da Polônia, ela contraria em vários pontos o contrato social que você escreveu. E aí o que o Rousseau responde? A Polônia é uma sociedade de fato. Ela existe e ela tem as suas contradições já postas.
ela já se desnaturou em alguns elementos históricos. Ela é. E, portanto, ela tem que ser pensada assim. O contrato social é de direito. Ele é o que deveria ser o ideal. O que eu tenho que fazer é comparar o de fato com o de direito e encontrar o melhor equilíbrio entre esses dois elementos. Então, existe uma régua, né? Como dizer, o contrato social é uma espécie de régua, em que eu vou medir a desnaturação dessas sociedades e tentar controlar, porque eu não vou controlar, elas vão se desnaturar, elas vão para o pior, não tem mais jeito. Mas eu posso construir uma Constituição que, dentro do estágio de desnaturação de uma sociedade, consegue controlar melhor esse momento. E, portanto, talvez fazer regredir um pouco esse descambar para baixo. A mesma coisa Voltaire. Existem épocas em que o obscurantismo, né, a hidra, né, a igreja, tal como ele o diabo, ela coloca tais entraves ao desenvolvimento humano que ela faz com que essa espiral de ascensão ela fique estacionada. Mas nada que vai impedir para o Voltaire que uma outra volta da própria humanidade supere essa dimensão. Então, essa questão de que, ao mesmo tempo, a história tem um vetor, mas ela é aberta à intervenção humana. Então, eu acho que isso é muito importante para a noção de progresso. O progresso, a gente depois vai ver no texto do Adorno, não é sentar e esperar, e porque vai vir o melhor. Não, ela é uma ação. Não posso esperar, porque eu tenho como controlar esses elementos, para o melhor ou para o pior. E é um pouco o que o Kant também está propondo aqui. Então, ele vai dizer que, como um curso meteorológico, voltando para o texto, da natureza, que na irregularidade, então eu percebendo os ciclos da natureza, na irregularidade da chuva, do sol, eu percebo, quando eu saio fora desse momento específico, uma regularidade, né? A história pode ser, então, pensada como tendo um fio condutor. Isso é muito interessante, depois a gente vai ver isso também como o desenho da fenomenologia do espírito, né? A fenomenologia do espírito é o narrador narrando a história da humanidade de fora, porque de fora, como um narrador em terceira pessoa, se vocês quiserem, eu vejo as relações que estão dadas entre um tempo e outro. Quando eu estou imerso no meu tempo, eu não vejo essas dimensões. Eu não sei se eu estou indo para o melhor ou para o pior, porque eu estou aqui no meio. E aí, então, o Kant vai dizer, a gente sabe que os homens são movidos por instintos, por afetos, e essa noção dos afetos, que é também uma da teoria política clássica, né? Então, os homens são tolos, eles são infantis, eles são caprichosos, né? Eles são egoístas, eles querem se excetuar das leis, que eles sabem que são justas, mas eles querem se excetuar, então eu quero roubar, eu quero não pagar imposto, tal. Os homens fazem isso, e nós percebemos isso na natureza humana. A natureza, portanto, pôs no homem esse egoísmo, essa insociabilidade, né? O homem é ao mesmo tempo social e insociável, como vai dizer Kant, né? Então, essa insociabilidade que eu quero me excluir, eu quero melhor para mim, os meus filhos são melhor que todo mundo, etc. Isso é próprio do homem. E aí ele vai dizer, por que então? Como entender se há uma regra geral da natureza, que a natureza tenha posto no indivíduo tantas disposições contraditórias? E aí ele diz, como filósofo, não se pode pressupor nos homens e nos seus jogos, nos afetos, na tolice, etc., tomados em seu conjunto, nenhum propósito racional próprio. Eu vejo ali um monte de bobagem, por que ele fez isso? Se você pegar a história e olhar a história em cada um dos seus pontos, você vai ver por que o cara fez isso. Porque ele estava com raiva do outro. Então, por coisas bobas, por coisas que são tolas. Então, eu não vejo um curso regular da história se eu estiver olhando para cada um dos homens ou para essa historicidade dos homens. Então, o filósofo não tem outra saída se não tentar descobrir, neste curso absurdo das coisas humanas, um propósito da natureza. E aí ele vai fazer uma questão, é uma questão do século XVIII. Se a natureza ela tem propósito nos organismos, e os organismos são organizados, né, exatamente eles chamam organismos, por que ela não teria no seu todo? Eu tenho na parte, mas não no todo. Então, por que a natureza não seria também ela organizada? Ela não seria um sistema, já que o corpo humano é um sistema. Por que a natureza em si mesma não é um sistema? Como pensar essa disposição? E se ela é um sistema, ela tem um propósito, que possibilita, todavia, uma história segundo um determinado plano da natureza para criaturas que procedem
sem um plano próprio. Então você tem aqui dois movimentos. As criaturas que não têm plano nenhum, que vão brigando e se estapeando, e a natureza, como se você tivesse dois palcos, que gira em torno dessa noção de melhor. Então você tem aí a história pequena e a grande história, a história cosmopolita. E como articular esses dois momentos? E aí ele vai para as proposições. A primeira proposição, ele vai dizer então que a natureza é teleológica, ou seja, ela possui fins e não é um aglomerado de fatos indeterminados ao acaso, mas ela é um sistema. Se ela é um sistema, ela é destinada a um fim. Ela tem um fim. Ela é teleológica nesse sentido, ela tem um fim em grande, né? Não tem um fim aqui, mas ela deve ter um fim à distância. Essa é a primeira proposição. Então, ele coloca, por que a natureza teria uma disposição organizacional na parte e não no todo? Então, é uma questão lógica também para ele. A segunda proposição, a racionalidade não se dá plenamente em um indivíduo. Isso eu acho muito interessante. Assim, ela se espraia em um curso histórico. E aí ele diz de uma série indefinida de gerações que transmitem umas às outras as suas luzes para finalmente conduzir em nossa espécie o germe da natureza àquele grau de desenvolvimento que é completamente adequado a seu propósito. Está na página 6, mas não vou nem citar as páginas porque a gente não está com o mesmo livro. O que ele disse aqui? Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que uma geração lega a outra uma parte da sua racionalidade, mas o que ele diz é que a nossa racionalidade individual, privada, ela não é o todo da racionalidade. Portanto, de algum modo, ele está dizendo que a racionalidade ela não é dada completamente, mas ela se desenvolve externamente na história, ela se extrinsica, né? Ela se põe para fora nessa historicidade, só que ele não trata disso. Só estou pondo o problema porque vocês vão ver isso que acontece depois na leitura hegeliana dessa questão. Então, eu tenho a minha racionalidade, se eu vivesse 1000 anos, Highlander total, eu poderia desenvolver totalmente a minha racionalidade, mas não, a racionalidade, ela passa de geração a geração. Depois ele vai falar de uma coisa que é muito interessante, que é na terceira proposição, mas eu já vou adiantar, que depois vai ser retomada pela Hannah Arendt, que é essa ideia exatamente de é por isso que a natureza pôs em nós essa noção de autoestima e de cuidado de uma geração para com a outra. Por que eu construo algo do qual eu não vou usufruir? Por que eu construo? Por que os homens construíam catedrais, né, que duravam 300 anos para ficarem prontas? E isso se perdeu, né, Maria Ângela? Isso, eu estou retomando isso porque depois, quando a gente vou ler o texto do Adorno sobre o progresso, ele vai fazer uma crítica ao progresso, mas ele também vai tentar retomar esses elementos do progresso, ou da noção de uma história progressiva, que ao se perderem também, fazem com que a gente caia não numa espécie de história menos determinista, mas numa espécie de barbárie, porque, por exemplo, nós vivemos hoje em dia, nós vamos usufruir o nosso planeta até o limite, porque dane-se a próxima geração. No fundo, por mais que a gente critique esse pensamento é o foco, né? Enfim. E aí a terceira proposição, a natureza então dotou o homem da razão e vontade para vencer as dificuldades, da autoestima. E aí ele diz, o que permanece estranho aqui é que as gerações passadas parecem cumprir suas penosas tarefas somente em nome das gerações vindouras, preparando para estas um degrau a partir do qual possam elevar mais o edifício da natureza, que tem como propósito e que somente as gerações posteriores devam ter a felicidade de habitar a obra que uma longa linhagem de antepassados edificou, sem mesmo poder participar da felicidade que proporcionou. Então, é como se existisse essa construção de uma geração para outra, que é a construção da racionalidade aqui, tá? Depois vocês vão ver, claro, que essa crítica de que a razão ela é anterior a toda a construção da praxis, é uma coisa que a gente vai ver, mas aqui é essa racionalidade que, passando de uma geração a outra, e por isso é aquilo que eu falei para vocês da história, que é uma história que tem um vetor, tanto em Rousseau como em Voltaire, ou em Condorcet que vai criar a noção de progresso, né, essa noção de que nós progredimos, ela é uma noção ativa, né, então é uma noção de que uma geração passa a outra o bastão, né, passa a outra os elementos que ela legou,
os elementos de iluminismo que ela construiu. Portanto, a iluminação não está dada, as luzes não estão dadas luzes, né? Eu estava falando que faz luzes no cabelo. As luzes não estão dadas de uma vez só. Elas passam de uma geração a outra. E aí ele vai, isso só pode ser um desenho da natureza, né? Enfim, só pode ser que a gente sabe que não existe, tanto que nós perdemos, né? Mas, enfim, na quarta proposição, ele vai falar dos antagonismos sociais. Os afetos, na verdade, esses afetos pequeninos, a tolice, o egoísmo, que nós não entendemos o porquê a natureza humana colocou, já que ela tem um propósito em nós, esses antagonismos, ele vai mostrar que eles são o motor da história, eles são o motor da natureza humana. Esses antagonismos que fazem, portanto, com que essa estrutura menor se mova da história, elas têm um propósito geral. E aí ele vai para a quinta proposição, em que ele sai dessa natureza humana, afetiva nesse sentido dos afetos, da psicologia no sentido do século XVIII, né? Psicologia é aquilo que são os afetos do próprio indivíduo, não tem a ver com a racionalidade, com o sujeito transcendental do conhecimento, mas sim com o indivíduo no tempo da sua vida, com o indivíduo sensível, aquele que tem corpo, que quer se autoconservar, portanto, né, ele faz tudo para se autoconservar, para se excetuar a lei, né, aquele que, apesar de saber que a lei e não pode não ser, porque ele é racional, ele se excetua essa lei. Então, esse homem é o homem psicológico, é o homem antropológico, afetivo. Mas ele passa na quinta proposição, vejam como o texto faz esse movimento, dessa natureza humana como uma forma racional incompleta no indivíduo, então, essa racionalidade que é incompleta no indivíduo, versando essa associação dos indivíduos, mas que são eivados, por outro lado, de afetos excludentes e mesmo egoístas. Então, ele vai falar dessa sociabilidade insociável do homem, né? E Kant tenta agora estabelecer esse plano maior, teleológico, que é responsável pelo aprimoramento das formas associativas das sociedades livres humanas. Então, ele vai tentar pensar agora, ele saiu dessa natureza humana e ele vai tentar pensar essa natureza humana como sociedade. E aí ele vai dizer, o maior problema para a espécie humana, e ele não é mais o indivíduo é insociável, é egoísta, é afetivo, é pirracento, etc., né? Para a espécie humana, a cuja solução a natureza a obriga, é alcançar uma sociedade civil que administre universalmente o direito. Então, é exatamente essa insociabilidade que leva a uma necessidade natural de que o homem se associe. Isso também faz parte de toda uma leitura dos contratualistas que ele está fazendo, claro, né, que eu não vou falar aqui, enfim, mas depois vocês vão ler muito isso. Aliás, para quem quiser já fazer parte do grupo de pesquisa, tem um grupo de pesquisa aí que está lendo Rousseau. Isso aqui não tem nada a ver, tá? A gente não... Isso aqui eu ganhei. É bem legal. Bom, mas assim, a gente não está lendo música, eles estão lendo provavelmente o contrato social. Ah, é muito legal, vocês vale super a pena. Sobre o Jean-Jacques, né? O Jean-Jacques, que o Voltaire era muito escroto, né? Vocês sabem. Naquela época rolava altos bullying. Ele chamava de João Tiago, né? Assim, porque ele falava assim, ele não é um evangelista só, ele é dois, ele consegue ser dois evangelistas, porque ele odiava a religião, tal, eles se odeiam, tal. Mas altas tretas iluministas. Então, o que o Kant mostrou? Esse insociável homem, a insociabilidade do homem, exatamente essa impossibilidade de viver bem, porque todo mundo é egoísta, porque todo mundo fica se espancando, é que faz com que, naturalmente, portanto, a natureza imprimiu isso no homem, o homem procure uma associação, né? Ele procure um contrato para poder sobreviver, inclusive, a essa dimensão afetiva. E aí ele diz, a garantia da liberdade é o antagonismo que ela gera e é o motor da constituição social e seu aprimoramento. Eu quero ser livre, só que para eu ser livre, o outro também quer. Então aí a gente fica se estapeando. Eu preciso exatamente ceder uma parte dessa liberdade a uma liberdade maior, a uma liberdade comum. Portanto, eu aceito esse contrato. Esse contrato ele é natural nas sociedades. E aí ele vai dizer como somente em sociedade, a rigor, naquela que permite a máxima liberdade e, consequentemente, o antagonismo geral de seus membros e, portanto, a mais precisa determinação e resignação dos limites dessa liberdade, de modo a poder coexistir
com as liberdades dos outros. Ou seja, apenas numa sociedade em que todo mundo pode ser livre, em que os antagonismos são absolutamente livres, então, assim, uma sociedade absolutamente livre, tal como aquela que nós almejamos há um tempo atrás. Eu achava que o capeta da história era o Rousseau. Ele é meio capeta também, Rousseau, viu? Se vocês forem ler as confissões, ele fala que ele traiu, tapiou. Ninguém prestava. Mas o Voltaire ele, enfim, eu contando as piadas aqui, né? Ele tinha uma namorada, né? Que era uma matemática muito importante e tal. E ela era casada, né? E eles, enfim, faziam lá o jogo. Aí não sei qual dos dois, o marido ou ele, aí é horrível a piada, tá? Eles engravidam ela fica grávida, só que ela já era velha e ela acaba morrendo. E aí o Voltaire falou assim, quem foi que quebrou o nosso brinquedo? Ai, que horror. Mas era escroto, assim, mas ela era uma grande matemática e era, na verdade, uma troca intelectual muito grande. Enfim, escroto. Mas era uma troca intelectual muito grande, tá? E ela é uma pessoa muito considerada também na história do próprio Voltaire, né? Porque, enfim, ele era muito feio também, né? Então ela também, enfim, coitada, né? Ninguém era fofo, né? O Rousseau, por exemplo, ficou com a moça que era mais pobre que ele, né? A moça que era meio empregada tal, e teve filhos com ela, enfim, então a fofice não passa. É por isso que o Goldschmidt fala, o homem no seu tempo histórico, insociável animal humano, cheio de afetos, não leva em conta a obra pelo homem, porque nenhuma obra vai sobrar na face da terra, tá? Se você levar em conta essa insociabilidade afetiva do homem no seu tempo histórico, tá? Enfim, que tende a se excetuar, então você escreve sobre uma coisa, sobre como educar os filhos, mas o seu filho mesmo você deixa rolando. Isso é uma questão, claro, que você vai condenar no homem histórico, mas que não deve ser levada como lente para ler a obra, entende? Porque a obra se constrói de outro jeito. Então ele vai dizer, na verdade, então, que esses antagonismos, o antagonismo geral leva exatamente à necessidade de um controle dessas liberdades. Então é exatamente a liberdade que leva à necessidade de associação. E aí ele vai dizer com a liberdade, como somente nela é mais alto o propósito da natureza nessa sociedade. Ou seja, o desenvolvimento de todas as suas disposições, a natureza quer que a humanidade proporcione a si mesmo esse propósito. A natureza quer que o homem... Então, por que a natureza faz de nós seres insociáveis? Exatamente para que, na mais plena liberdade afetiva e dos antagonismos, a gente procure um consenso associativo que é exatamente essa sociedade melhor. Então, a partir dessa proposição, o argumento sai, vamos dizer assim, dessa dimensão da pesquisa da natureza humana, de pesquisar como que é a natureza humana, como se constitui a natureza humana, e toma uma dimensão política, sai do plano dos afetos para um plano de uma natureza humana, do plano da natureza humana para um plano dessa perspectiva da natureza como um todo, em geral. Passa então para o plano da constituição dos estados e das relações cosmopolitas entre esses estados, nas quais, nas relações entre os estados, se reproduz, num certo sentido, os mesmos antagonismos individuais, né? Porque aí você tem os estados bem construídos que também vão brigar entre si. O movimento lógico, então, do argumento nos permite passar de um plano do jogo dos afetos e da natureza humana, sem deixar de explicitar esse plano, então, do homem no seu tempo histórico, do homem enquanto indivíduo, do homem enquanto razão privada, para a dimensão do plano da história humana propriamente, da humanidade. Do indivíduo eu passo a espécie e da natureza eu passo a história. Percebe? E ele faz isso no movimento interno ao texto. Na sexta proposição, ele vai dizer que, portanto, já que esse insociável animal humano move a própria necessidade de que se construam sociedades, esse homem também põe a necessidade de um senhor, de um governo. E ele não diz qual governo é melhor, qual deve ser, se deve ser uma monarquia ou não, tal. Não é essa a questão. Mas é que você precisa, não é um anarquista, né? dessa relação de instituída de poder. E ele diz, ele, o homem, tem necessidade de um senhor que quebre a sua vontade particular. A vontade de excetuar-se, por exemplo, que ele sabe que é errada, mas enfim, né? E o obrigue a obedecer à vontade universalmente válida, de modo que todos possam ser livres. Então, esse chefe pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, não se trata exatamente de uma forma de governo, mas o homem pede esse tipo de associação. E o aprimoramento histórico,
que leva a uma boa constituição social. E aí ele vai dizer que ela seja aquela que será realizada por último, a boa constituição, decorre disto, que ela exige conceitos exatos da natureza de uma constituição possível, grande experiência adquirida através dos acontecimentos do mundo e, acima de tudo, uma boa vontade predisposta a aceitar essa constituição. Então, aqui, ele vai fazer um movimento muito interessante, que a gente vai ver mais para frente. Ele vai, assim como a racionalidade humana, ela é no indivíduo incompleta, a racionalidade abstrata, essa racionalidade que todo homem possui, a racionalidade do homem do conhecimento, que sabe que é melhor, por exemplo, a paz do que a guerra, ela não dá conta de efetivar-se na sociedade se ela não experienciar essa sua verdade. E ele vai dizer isso claramente. O homem que racionalmente já sabia que era melhor uma sociedade pacífica, ele só vai tornar essa sociedade pacífica depois que ele enfrentar uma guerra, por exemplo. Então, o que é isso? Isso é um movimento muito interessante. Ele já está fazendo esse movimento. A ideia racional, ela precisa atritar-se ao mundo. Ela precisa atritar-se à praxis da experiência do mundo. Então, não é assim uma coisa totalmente idealista, percebe? E aí ele vai dizer, então, na sexta proposição, e na sétima proposição, de que adianta, entretanto, se uma comunidade isolada se organiza segundo leis gerais, se essa comunidade vai ter que se atritar a uma outra comunidade que é inferior na sua construção e essa outra comunidade pode dominar essa comunidade superior, né? Então, é a ideia, então, que surge também não só da constituição de sociedades, então ele sai do indivíduo para uma sociedade, mas também uma construção cosmopolita de direito universal, uma ideia de direito universal. Do particular, então, ele vai para o geral novamente. Essa instabilidade, entretanto, como nos antagonismos pessoais, ela move o mundo para aprimorar as suas estratégias. Então, a guerra, que seria o afeto do ponto de vista das sociedades, também tem uma função quando visto em grande. E ele vai falar isso de outro modo, Kant, muito depois, tal, no 1791, enfim, nos anos 90, quando ele vai escrever sobre a crítica do juízo, não sei se é 90, acabei de chutar, quando ele vai escrever que você pode ver a Revolução Francesa como uma carnificina, se você estiver no meio da batalha. Se você estiver vendo a cabeça cair, cortar a cabeça do rei, guilhotinar todo mundo, terror, tal, você pode estar vendo isso como uma espécie de carnificina que ela foi, né? Toda a Revolução, nesse sentido, ela implica, vamos dizer assim, um momento que de embate, de antagonismo. Óbvio que muitas coisas que moveram a Revolução Francesa eram afetos questionáveis. Só que, visto do ponto de vista da natureza, da grande história, da história cosmopolita, a Revolução Francesa é sublime, porque ela é um passo para uma outra coisa. Então, ele faz esses dois movimentos, percebem? E aí ele vai dizer, a natureza se serviu novamente da incompatibilidade entre os homens, entre os estados, mesmo entre as grandes sociedades e corpos políticos dessa espécie de criatura, como um meio para encontrar, no seu inevitável antagonismo, um estado de tranquilidade e segurança. Por meio, então, das guerras e das instabilidades, a natureza impele ao aperfeiçoamento das tentativas imperfeitas que são incompletas no homem. E aí ele vai dizer, conduzem os estados àquilo que a razão poderia ter-lhes dito sem tão triste experiência, a saber, sair do estado sem lei dos selvagens para entrar numa federação de nações em que todo estado pudesse esperar sua segurança e direito, não da própria força ou do próprio juízo legal, mas somente dessa grande confederação de nações. Depois de uma grande guerra mundial, por exemplo, se percebe que é necessário uma instituição de uma confederação de nações. A razão, que é o instrumento da espécie, no indivíduo humano não se transpõe abstratamente à história, de modo imediato. Então, não é assim, eu sei que é melhor a paz, então eu já construo tudo de uma vez. Não. Há uma espécie de mediação pelo contingente, pela historicidade menor, que faz, por meio das experiências reais, que o racional se concretize, por exemplo, nas legislações. Percebe? Então, o que ele está dizendo? A guerra, vista de perto, vista do homem no seu tempo, do indivíduo, é um horror. Vista do ponto de vista da espécie, ela é aprimoramento, tá bem? Para quem não participou da guerra.
Deste modo, nós veremos a seguir que o esclarecimento não é um termo final da racionalidade humana, tá? Ele é um processo, que a própria espécie humana, a humanidade, é que está conduzindo esse esclarecimento, que é também uma espécie de formulação dessa contingência histórica numa espécie de vetor único. Bom, no segundo parágrafo, então, na página 14, que não é a página de vocês, Kant vai enumerar as formas de se conceber a história e, por fim, perguntar: seria mesmo racional aceitar a finalidade das exposições naturais em suas partes e, no entanto, a ausência de finalidade no todo? Que é aquela pergunta que ele fez. Nas partes há sistema, no todo não há sistema? Se de alguma forma há ordem em um organismo, e não apenas aglomerados de funções, que cada uma coisa faz uma parte, desenvolvidas ao acaso, por que não haveria também um sistema por trás da própria espécie humana em seu desenvolvimento? E aí a gente vai um pouco para aquela questão de Rousseau, que eu falei para vocês, toda desnaturação seria sempre decadência, né? Enfim, nesse sentido. Ou, por um outro lado, você teria um crescimento, como diz Voltaire. No discurso sobre as artes e as letras que vocês estão vendo, Rousseau entende que toda civilidade, como as guirlandas que escondem grilhões, ele fala, né, assim, são, na verdade, passos para fora dessa natureza humana. Kant, ao contrário, recupera o argumento da desnaturação, mas para inverter, e ele diz: somos civilizados até a saturação, por toda espécie de boas maneiras e decoros sociais, mas ainda falta muito para nos considerarmos moralizados, diz Kant. Aí, no oitava proposição, ele disse, então, que a natureza tem um plano oculto, histórico, da humanização. Esse plano é a constituição do Estado da legislação, da sociedade. Eu posso, então, falar para vocês de uma questão genética do texto. Eu estou fazendo uma leitura que é interna ao texto, eu posso fazer uma questão que é histórica, que é externa ao texto. Esse texto foi escrito, então, antes de eclodir os grandes problemas da Revolução Francesa, dos debates sobre a história de Rousseau e Voltaire. Então, ele está imerso nessas questões, enfim. Esse homem, então, que o Kant representa, esse homem ilustrado, evidentemente, ele está respondendo às questões do seu tempo. É óbvio que isso faz parte do texto, mas a gente pode ler o texto primeiro como um movimento interno, inclusive para entender como essas questões históricas elas aparecem no texto, percebe? Para o método de Goldschmidt, essas informações externas ao texto, elas não são cruciais para a compreensão da lógica interna do texto como uma estrutura argumentativa. Tá? O movimento interno é própria argumentação forjada pelo próprio texto. A sua verdade, portanto, é interna. Portanto, se eu vou entender o que Kant entende por história, eu vou entender no movimento do texto, e não indo procurar a noção de história fora. Eu posso fazer esse movimento depois, mas primeiro eu vou acompanhar essa movimentação do texto. Então, do ponto de vista, por outro lado, da Nicole Lorat, de uma espécie de anacronismo controlado, que depois eu vou passar para vocês uma leitura estrutural desse texto que eu fiz por slides, eu vou passar e vou deixar para vocês como um exercício já para vocês pensarem no texto do esclarecimento. Eu ponho também essa parte final. A gente pode pensar como a Nicole, com a Nicole Lorat, que é possível fazer um certo deslocamento anacrônico para ler esse texto e lê-lo também a partir de questões, mais ou menos como a Nicole, né, do pós-guerra, da pós-segunda guerra, em que vários desses problemas foram recuperados, por exemplo, por autores como a Hannah Arendt. Né? Como é que eu consigo reestruturar uma legislação e condenar, inclusive, alguns fatos, tendo em vista não as constituições internas a cada uma das legislações dos estados, e nem a Convenção de Guerra, mas sim como crime contra a humanidade. Então, essa distinção que a gente tem que estabelecer, enfim, que se estabelece entre o indivíduo e a história local de cada uma das comunidades e uma pretensa história maior, cosmopolita, que é a história universal. Então, é um pouco essa ideia do direito internacional, né, que está sendo constituída aqui, evidentemente, a partir desse motor que a gente viu nesse texto do Kant. Há alguma questão, gente? Muitas. Então, esse texto não é um texto muito difícil, e eu queria agora, então eu vou colocar para vocês o slide amanhã, enfim, para vocês seguirem, que é a parte 2 daquele vídeo. O vídeo, na verdade, é meio uma repetição do que eu li agora, mas eu acho legal a gente conversar junto. O slide vai pôr essas questões no texto, então ele vai citar os textos, e eu gostaria que, sexta-feira agora,
a gente então fizesse o exercício de uma leitura estrutural, portanto, a leitura dos movimentos do texto, da movimentação interna desse texto, como se fossem ondas que te levam, né, que te levam de um lugar a outro dentro do texto, desse outro texto do Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento, que também é um texto político do Kant, que também é um texto mais ou menos da mesma época, tá? Enfim, então é um texto também que vai trabalhar essas questões históricas, que também tem como fundo esse elemento do iluminismo que está aí, enfim, mas vê no horizonte o que ainda não ocorreu a Revolução Francesa, mas ela já está sendo pronunciada, ou seja, essa modificação está sendo pronunciada, ela é como uma espécie de alvorecer dessas questões, mas eu não queria que vocês pegassem nisso, não, eu queria que vocês entendessem como esse texto do Kant, resposta à pergunta que é esclarecimento, se move internamente. Como é que os parágrafos se relacionam uns aos outros? Como é que de uma questão ele chega a outra? E como que dessa outra questão ele chega a uma terceira? Tá? E aí eu vou colocar lá para vocês como fórum também aberto, para que todo mundo responda, para que a gente converse, comente esses textos em conjunto, esse resposta à pergunta, o que é esclarecimento, tá? Que é o outro texto do Kant que a gente vai ler. Não precisa fazer uma leitura anacrônica se vocês não quiserem, mas se vocês quiserem tentar pensar aqui nesse texto da ideia de uma história do ponto de vista cosmopolita, essa relação é óbvia, porque é realmente o texto que foi muito retomado pelo direito internacional. E, claro, criticado, claro, como disse a Nicole, né? Você retoma um texto, óbvio que eu não vou pegar a noção de democracia exatamente como estava na Grécia, eu vou pegar as potencialidades internas dessa argumentação, né? Para tentar pensar se os mesmos problemas que estavam postos por Kant, sem pensar a teleologia da natureza, evidentemente, que a gente já não pensa assim, sem pensar que a natureza tem um propósito, sem pensar que há uma natureza humana única, claro, sem pensar essas questões que talvez sejam questões do século XVIII, mas pensando como, a partir desses problemas que estavam postos para ele, do século XVIII, ele consegue uma argumentação que talvez faça sentido para nós no século XX e também no século XXI. Então, alguns movimentos do texto, eles são importantes para a construção interna do texto, mas evidentemente como perguntas, aquilo que Goldschmidt fala, eles envelhecem, às vezes sobra muito mais o arcabouço argumentativo, como questão se a natureza é um sistema ou não, se bem que tem essas questões ainda hoje, né? Não estou dizendo que elas desapareceram, mas se a natureza é um sistema aglomerado, se há um porquê da natureza humana, tudo isso são perguntas que talvez a gente não faça mais deste modo, né? Mas estão aí no horizonte para construir esse texto. Ele vem, evidentemente, dos elementos que ele tinha postos para ele e como ele argumenta a partir desses elementos. Vocês têm alguma questão, gente? Ou várias, ou todas no mundo? Não? Vocês gostaram do texto? Diga, Vinícius. Você está falando no chat? Cadê você? Espera aí. Eu às vezes saio daqui e venho em outro lugar. Pode falar. Então, sim e não. A história, do ponto de vista do indivíduo, é contingente. Ela é o acaso. Agora, do ponto de vista da natureza, não. Ela tem um vetor. Ela é uma história do progresso. Então, é como se, ao mesmo tempo, existisse essa contingência que eu vejo, porque eu vivo na contingência, né? O homem vive os fatos que são movidos pelo acaso e pelos afetos. Né? Enfim, e os afetos entram nessa ordem da contingência, porque como é que eu vou saber que o rei ficou bravo com isso, sei lá. Mas, por outro lado, esses afetos que vão atritando um homem ao outro, um estado ao outro, eles têm um propósito se a gente for ver o esquema da natureza humana, da espécie humana como um todo. Então, é como se Kant articulasse esses dois elementos, né? O elemento da contingência da história e o elemento do vetor da história, dessa história, se vocês quiserem, com H maiúsculo. Né? Então, existe uma pequena história, estou fazendo uma leitura que é muito da Hannah Arendt, de uma pequena história, que é a história do indivíduo, que é a história na qual eu estou mergulhada, em que o próximo passo é opaco, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei quem vai ganhar a eleição, eu não sei quem vai ganhar o jogo, aliás, não vou olhar o resultado, senão me atrapalha. Eu não sei nada. Mas depois que o jogo aconteceu, aí você vai ver a mesa redonda e eles vão narrar esse jogo como uma espécie de lógica interna. Esses dois elementos que estão aí
em jogo no texto do Kant também, né? Então, existe contingência? Sim, sim e não, né? Depende do ponto de vista. Depois, quando eu narro de fora, ou quando eu vejo em grande, ou eu vejo em grande angular, isso que parecia contingente, parece que tem um desenho no plano, né? Isso precisava acontecer. Por exemplo, uma guerra. Não está dizendo que a guerra é boa. Ele está dizendo que a guerra serve para que o homem, que é racional no individualmente, consiga expandir a sua racionalidade para a próxima geração. Portanto, aquilo que ele sabe racionalmente que não é bom, que ele torne isso que ele sabe racionalmente como efetivo numa legislação. Isso só vai ocorrer, diz Kant, quando esse elemento racional se concretizar em legislações a partir de uma experiência real, concreta, como uma guerra, por exemplo. É um pouco essa questão que ele está pondo aqui. Então, a insociabilidade do homem, ela só vai ela se dá conta racionalmente, se dá conta racionalmente que a insociabilidade não é boa, mas ela só vai se efetivar a partir do momento que essa insociabilidade se mostrar os seus limites, os limites da liberdade, e aí se concretizar numa legislação, se concretizar num senhor, num governo, né? Esse governo não precisa ser um rei, né? Aquela figura do Leviatã, né? Do Hobbes, né? Enfim. Vocês lembram dessa figura, né? Que é um hominho cheio de hominhos, um hominho construído de hominhos, né? Essa figura, não dizendo que Kant é hobbesiano, nada disso, mas ela é uma figura muito interessante. Toda a força coletiva, ela se reúne no corpo do soberano, no corpo do governo, no soberano, no caso aqui, mas no corpo de um governo. Kant diz, não precisa ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma legislação, mas ela é como se todas as potências mínimas de cada um dos indivíduos se reunissem nesse todo, que é o todo da espécie humana, né? Aí você vai para uma história da espécie humana, que é o desenho do texto do Kant, claro. Aí vocês vão ver no resposta à pergunta o que é esclarecimento, como esse mesmo motor, né, ele é acionado na argumentação. Vocês vão perceber. E aí, alguma outra questão, gente? Vocês tinham questões mais técnicas também, eu acho, né? Como, por exemplo, questões sobre o fórum, como funciona o fórum, se vocês quiserem colocar também. Eu falei no começo, mas eu sei que, como diz o Kant, aquilo que a gente sabe racionalmente, a gente só vai tornar real depois que a gente efetivar a experiência. Eu falei para vocês que os fóruns é como eu vou efetivar, agora eu fiquei toda kantiana, e como eu vou atualizar, né, tornar real a presença de vocês. Então, eu vou verificar se vocês estão participando do curso a partir dessas frequências nesses fóruns, né? O primeiro fórum, evidentemente, é para um teste. Como que funciona um fórum? Um fórum é aberto. Então, evidentemente, um vê o que o outro escreveu. Então, é uma espécie de construção coletiva do saber. E óbvio que eu vou fazer alguns comentários para dar uma direcionada, porque é óbvio que a pessoa pode ter entendido errado, ou uma coisa que está fora, para não confundir também, mas não vai ter uma correção específica de cada um dos textos que vocês forem postar no fórum. Então, o fórum é uma espécie de coletividade. Depois a gente vai ter um fórum fechado, que é a prova. A prova, na verdade, é uma espécie de reunião desses fóruns em algumas questões que vocês vão responder particularmente. Então, também nesse modelo mais estrutural, tá? Então, vai ter duas perguntas que são analíticas, depois eu explico isso. E algumas que você vai pegar a análise que você faz de um texto de outro e juntar num terceiro texto, uma terceira argumentação. São os movimentos também de escrita filosófica. Então, os fóruns, eles vão servir muito para ir conduzindo, vamos dizer assim, vocês para essa construção das respostas da prova, tá? Que vai ser mais para frente. Então, eu vou abrir o fórum sexta-feira, tá? Eu vou colocar o videozinho também junto. O videozinho serve para ajudar vocês, embora o vídeo fale desse texto que a gente acabou de ler e não do resposta à pergunta que é esclarecimento, tá? Mais algumas questões? Então, a gente estaria aqui, ó, na aula 5, que é o exercício do Rousseau, tá? Enfim, aí você vai, essa aula, a aula 4, ideia de uma história de um ponto de vista cosmopolita, a aula 5, que é o exercício de leitura. E aí vocês vão ter os exercícios que estão lá no final do programa, que vai ser o exercício 1, que é já esse exercício do texto do Kant. Ok?
se vocês quiserem perguntar. E aí as aulas estão baixando certinho, da outra turma que não está baixando legal. Aqui está baixando legal. Da outra turma a aula desapareceu, eu não consegui achar. Então é isso. E também depois eu vou começar a disponibilizar para vocês, eu só estou organizando as aulas transcritas, mas elas não são a transcrição exata do que eu estou falando, tá? Porque elas são a transcrição da outra aula, tá? Mas é mais ou menos igual, né? É mais ou menos igual e bem diferente, vocês vão ver, né? Porque sai outro argumento, né, tal. Sai outra argumentação, mas é mais ou menos a mesma coisa que dá também para ler, que é um pouco aquilo que eu falei para vocês, que talvez vire um livro. E também vocês ajudam muito com as questões que vocês trazem, tá? Assim, por exemplo, as questões que vieram hoje do texto da Lohá, que eu geralmente deixo de fora, né? Eu uso só, vamos dizer assim, o escopo da argumentação. Também podem talvez entrar questões. Tá bom, gente? Então, diga, Eriane. Não estou conseguindo. Oi, consegui desativar o mudo, tá me ouvindo, né? Tô. A professora Cecília, ela autorizou a gente assistir a aula pela manhã, quando a gente não pudesse assistir à noite. Com você seria possível, Priscila? Então, mas é que de manhã a aula não é minha, é do Márcio. Tá. Não. Então tudo bem, mas de qualquer forma tá gravada, a gente vê depois. Era Porque, só assim, no caso você não conseguisse assistir presencialmente. É. Presencialmente, assim, Sincronamente, né? sincronamente. Tá, ok, obrigada. Se vocês quiserem, mas aí vocês podem fazer. Se vocês quiserem assistir não a minha aula, mas a aula do professor Márcio, tudo bem, tá? Só que aí vocês têm que avisar, porque eu acho que é diferente, ele está trabalhando, porque é um pouco essa questão. História da filosofia, você pode pegar o textos diferenciados, e ele está pegando o Sócrates, eu acho, para ler. Então é bem diferente, né? Assim, só que é o mesmo movimento, como é que se lê a história, o que você lê num texto de história, o que importa na história da filosofia, só que em vez de pegar textos que falam de história, como eu faço mais, ele pegou os textos do Sócrates. Então acho que fica muito diferente, né? Mas se vocês quiserem assistir a aula dele também. Tá, ok, obrigada. Nada aí. Pode assistir, vocês podem assistir só, que é chato, né? Diga, Val. Gente, às vezes aparece o nome de vocês, às vezes não. Silo é mais fácil. Professora, esse fórum que vai fazer a leitura estrutural do Kant, o que é esclarecimento, é tudo no Aprender 3, não é síncrono, não, né? Não, é assíncrono, no Aprender 3. Tudo vai ficar no Aprender. Inclusive. Mas não é assim, não é sexta, vai abrir a partir de sexta. Isso. Depois. Isso. Tá certo. Obrigado. A gente combinou um pouco, isso foi um pouco uma combinação, eu acho que todos os professores estão fazendo assim. Eu, por mim, eu acho que a aula síncrona é um pouco complicada, porque, claro, os vídeos às vezes são pré-gravados, enfim, perde um pouco a dinâmica, você perde um pouco o cronograma, né? Porque às vezes a aula síncrona, ela invade o que, enfim, tem vários problemas. Mas foi um pouco combinado, acho que todos os professores estão fazendo assim, de dar apenas uma aula síncrona, porque a aula síncrona é considerado mais cansativo. Eu nem sei se é, na verdade. No meu caso, eu sei que nem todos os professores estão fazendo assim, tudo fica no aprender, gente. Inclusive, por exemplo, eu tenho mandado o link no Zap e pelo SIGA no grupo de e-mails. Mas se vocês não estiverem conseguindo nem no SIGA, nem no grupo de e-mails, é só entrar na página do Aprender que o link para essa aula está lá também. Inclusive, gente, isso aí eu estou baixando o texto e colocando no YouTube. Mas se vocês quiserem entrar no link da aula, se vocês assistiram a aula, tá no chat já a gravação. Falando nisso, eu vou parar a gravação, senão daqui a pouco dá pau, né?